Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite você que está em casa. Que Deus e a graça deles entre na sua casa, no seu lar, e o conhecimento de Deus transforme e revigore a sua vida. Vamos continuar em Atos 13. Primeiramente vou ler o versículo 12, que foi introdução para o nosso culto da manhã. Somente esse versículo, nesse momento. Mas continue com o livro, a Bíblia aberta no livro de Atos, no capítulo 13. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente, impressionado com o ensino do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças a Deus por podermos estar aqui, podermos tocar na Tua palavra, que é santa, que liberta, ó Deus, os nossos corações de tudo que tem no engano. A Tua palavra é a verdade, Senhor. Que não seja falado, ó Deus, nada além daquilo que o Senhor tem para este momento aqui. Venha, ó Deus, estar conosco e ser nesse momento aquele que fala diretamente com a Tua igreja. Que neste momento, Senhor, eu não venha roubar a Tua glória e não venha, ó Deus, distorcer, nem acrescentar, nem retirar aquilo que o Senhor tem a falar. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Estávamos falando sobre a primeira viagem missionária, aonde a igreja separou 2 líderes, falando primeiramente de Barnabé e Saulo, que nós vamos ver que na frente ele já começa a ser chamado do nome dele, que seria latino, né? Em latim, que seria Paulo. Não houve nenhuma transformação de nome, o nome de Paulo não foi mudado, apenas ele estava num ambiente que era gentílico, aonde se usaria a tradução, o que seria a tradução ou o nome dele naquela região que era comum. Então não houve nada misterioso, não teve nada que o nome dele foi mudado porque ele conheceu. Já começa aqui, se ainda existe isso, né? Se vocês aprenderam assim, não é verdade, não é dessa forma. Já derrubar a primeira, né, o primeiro, não é nem alicerce, né, um falso alicerce, e o que poderia ter sido mudado, não há problema nenhum, Deus faz isso também em alguns casos, mas eu acredito que eu gosto de aprender da maneira correta, e nós sabemos que o nome de Saulo, Paulo, não foi mudado, é apenas o nome dele onde está com os judeus, e no momento que ele está com o gentílico, ele é chamado, até porque ele era cidadão romano também, somente isso. E ele, nessa primeira viagem missionária, eles estavam indo para a ilha de Chipre, cerca de 223 quilômetros de comprimento, com 96 de largura, né? Esse tamanho da ilha é importante, a gente até fez uma analogia, tentando comparar, né? Uma comparação, como se fosse daqui a Campos, mais ou menos, né? Daqui a Campos e daqui a os 100 quilômetros, como daqui a Araruama. Então, essa era a região ali que eles tinham para percorrer. E a igreja os envia, né? Então, esse profundamente impressionado, que é a palavra de Deus, essa nova fase da igreja, né? Nós comentamos sobre alguns momentos em que nós, por algum motivo, nós temos medo do novo, nós não avançamos, nós não mudamos, por algum motivo nós ficamos parados, né? Da mesma maneira que nós temos essa necessidade de nos movimentar, né? E eu chamo a atenção da maneira que o ensino impressionou, esse ensino, essa palavra, o seu ensino tem impressionado? E quando eu digo ensino, você pode pensar assim, a sua vida tem impressionado? Ou a sua vida não tem conseguido impressionar?
E quando eu falo de impressionar, não é impressionar com feitos humanos, porque existem grandes feitos aí que a tecnologia, a ciência, os homens fazem, mas dessa maneira em que Deus quer que você impacte as pessoas, longe da apatia e o esfriamento, uma apatia espiritual onde nós nos contentamos com a nossa posição. E eles foram enviados, e a Bíblia enfatizou no versículo 4, que eles foram enviados, e essa ênfase era colocada pelo Espírito Santo. E essa reunião, só para vocês imaginarem, né, não quer dizer que o Espírito Santo falou somente uma pessoa, que foi uma reunião na igreja. E não quer dizer que foi algo fora do normal, no sentido de, sim, foi extraordinário, foi a palavra de Deus. Mas o que eu quero dizer é que às vezes a gente quer uma maneira que Deus venha falar que seja fora daquilo que Ele também está acostumado a fazer na igreja, através da própria igreja, um falando com o outro. Então, se tinha uma reunião, é normal que ali com toda a confirmação, sabendo o ministério, o Espírito Santo, através de alguém, ali um que estava fazendo jejum e oração, fala com a igreja e diz, olha, eu quero que separe para esta obra. E no meio dele se confirmou que era, de fato, o que o Espírito Santo queria fazer. Não foi necessariamente uma voz que veio do céu e falou, para você entender como a igreja funciona. Então foi no meio deles ali, pessoas compromissadas, porque diz que era a igreja reunida com os seus líderes, né, que seriam os profetas e mestres. E a partir dali, não sei a maneira como foi falado, eu só estou dando uma forma que poderia ter sido feita. Poderia, por exemplo, uma pessoa ter manifesto ali o dom de línguas. Poderia? Poderia, mas teria que ter interpretação, porque é o culto público, assim que a Bíblia ensina. Então, até mesmo para entender, alguém poderia profetizar em línguas e uma outra pessoa iria fazer a interpretação conforme o próprio apóstolo Paulo ensinou. Então eles foram enviados pelo Espírito Santo, eles desceram e eles navegaram até Chipre, e nós entendemos assim que existem ventos contrários que podem acontecer nessa nossa caminhada e que nós precisamos perseverar. Vamos no versículo 5, que diz que a partir do momento que eles iniciaram essa viagem, eles chegaram a esse destino. Então, chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Eles não perderam tempo. Eles chegaram já cumprindo o chamado de Deus, proclamando a palavra do Senhor. Quão importante é que nós venhamos a levar a palavra de Deus por onde nós passarmos. E a palavra de Deus fiel. E quando se coloca aqui e diz que eles levaram a palavra de Deus, é um aviso para toda a igreja dos dias atuais. Não se trata de eu ter revelações novas, inspirações novas. Tá? Eu sou iluminado pela palavra e prego a palavra. Não tenho o direito de criar uma nova doutrina. Eu não posso falar coisas diferentes ou contraditórias à Bíblia, porque para que eu possa estar aqui, eu tenho que pregar a palavra de Deus. E como nós estamos nos preocupando com a palavra de Deus? Essa é uma pergunta para todos nós, uma pergunta para você. Como tem sido a sua preocupação com a palavra de Deus? Você não precisa ser mestre, não precisa ter o mesmo nível de conhecimento, mas querer ser guiado pelo Espírito Santo, dentro da palavra de Deus. E eles proclamaram sem perder tempo.
eles proclamaram sem que viessem a hesitar. Eles foram enviados, eles foram na viagem, fizeram a viagem e fizeram aquilo para o qual o Espírito Santo os separou. E primeiramente, você vê que eles entraram nas sinagogas. De uma certa forma, por um lado, cumpre aquilo que era primeiro aos judeus, assim como Jesus falou. Mas também um ponto estratégico, um ponto de contato para o Evangelho. Os judeus, eles se espalharam. E sinagogas foram abertas em várias províncias, vários locais. Então, era um ponto inicial de contato. Era um ponto onde eu posso dizer que as pessoas vão poder ouvir sobre Jesus, então, maravilha, não é isso? Mas também, da mesma maneira que eu tenho a projeção para falar, é um ponto também que vai ter a oposição. A oposição será certa para aquele que está alcançando. A oposição será certa para aquele que está fazendo e cumprindo o chamado de Deus. Primeiro ao judeu, e esse ponto para que fosse pregado o Evangelho. A palavra de Deus era o centro da missão deles. Eles não passaram a falar o que eles achavam. A Bíblia enfatiza, eles estavam pregando a palavra de Deus. Eles estavam pregando, e para eu pregar a palavra de Deus, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Porque senão será a palavra de homem. Se eu simplesmente subir aqui e ensinar, tem coisas legais que a gente pode aprender aí fora? Tem, não tem? Tem sim. Tem coisas ruins, tem coisas boas. Mas isso não é o suficiente para a igreja. Eu preciso conhecer, e a doutrina, e a única doutrina que eu posso pregar é aquela que está na Bíblia. Eu sempre fiz a pergunta, aonde está isso na Bíblia que você está me falando? E quando a gente acredita em algo e alguém faz essa pergunta para a gente, ou você já fez essa pergunta para alguém, será que deixa a gente calmo? Se alguém te fizer uma pergunta de algo que você está ensinando, não, mas eu acredito que Deus é assim, mas aí vem alguém e fala assim, mas a Bíblia não ensina isso. Nós ficamos nervosos, principalmente se a gente tiver em um momento de emoções afloradas, porque a palavra de Deus vai contra as nossas emoções. As emoções não são suficientes para pregar a palavra de Deus. Se eu tiver ânimo, é bom, e eu preciso ter ânimo para pregar. Se eu estiver encorajando, eu tenho que encorajar, mas o encorajamento às vezes vai com uma palavra que é contra aquilo que você gostaria de ouvir. Quando eu digo para você, não, você está errado, você deveria perdoar, é uma palavra de encorajamento, porque eu estou encorajando você a servir ao Senhor, a vencer essa barreira. Se eu simplesmente falar assim, se eu falar alguma coisa, essa pessoa vai ficar chateada comigo. Então, eu vou ficar quieto. Não há maior desprezo do que quando Deus diz para você, vai lá, faz. Pode fazer. É pior do que brigar. Porque assim nós seríamos tratados como bastardos. Aquele que não é filho, porque o pai corrige o filho. Bastardos, quando a Bíblia coloca assim, é aquele que, como se não tivesse filiação, aquele que está fora. Mas vocês não foram chamados para estar fora. Eu, inclusive, estava ouvindo no rádio, não sei, estava tocando um louvor, eu não lembro da letra toda, mas o louvor estava falando que pode bater para entrar. Aí eu pensei assim, esse louvor não está correto. Por que Jesus tem que bater na porta para entrar? E outra coisa, se eu tenho uma porta e ele tem que bater, isso significa o quê? Que ele está onde? Está onde?
lá de fora. Aí eu pergunto para você, o que Jesus está fazendo lá de fora? Se ele deveria estar dentro. Ele já deveria ser aí. A gente canta algumas coisas que pode bater, que tudo bem, é óbvio que eu quero que Jesus entre na minha casa, mas Jesus tem que estar na sua casa todo dia. Ele tem que ser o Senhor da sua casa. É aquele que fecha a porta quando tem que fechar. É aquele que abre a porta quando tem que abrir. É o dono da casa. É aquele que mostra como é que tem que ser a limpeza. A casa é dele. A casa é dele. Ele não tem que ficar do lado de fora. Ele não tem que bater na porta para abrir. Eu nem sei a essência toda desse louvor, só que eu ouvi isso e eu cheguei assim, até pode ser, mas para quem está com Jesus do lado de fora. Como louvor de adoração, já falando, Senhor, você está do lado de fora, mas se quiser bater, você vai entrar. Jesus, ele tem esse desejo e ele quer ficar com você o tempo todo. Ele nunca te abandona e ele nunca tem o desejo de ficar do lado de fora. Constantemente te guiando, como foi aqui nessa igreja. Constantemente dizendo para você o que você precisa fazer. Decisões simples. Às vezes para comprar alguma coisa, em que você tem alguma dúvida e o Espírito Santo toca em você para não comprar, e quando você compra, depois vem a dor de cabeça. Decisões pequenas que o Espírito Santo sim ajuda, ainda que nós possamos passar por momentos difíceis, mas nas pequenas decisões, Cristo, Ele quer ser o dono de toda a sua casa e o Senhor dessa porta. Aquele que não só está batendo, mas aquele que tem as chaves da porta, porque você entregou tudo que você tem a Ele. Você diz, Senhor, a casa é toda sua. Fica aqui o tempo todo. Não saia daqui, Senhor. O jantar é para Ti, Senhor. O meu almoço, o meu café da manhã. Eu me levanto, ó Deus, para Ti, Senhor. Eu saio para trabalhar, Senhor, para Ti, ó Deus. Tudo que eu coloco a mão, Senhor, é para Te glorificar. Tudo que eu coloco a mão, ó Deus, é para Te honrar. A minha casa é toda sua. Então tinha um ponto de pregação, um ponto para eles poderem espalhar o Evangelho. E eles tinham ali como auxiliar João Marcos, que pela intensidade do trabalho que nós já conhecemos, nós podemos dizer assim, que trabalhadores são necessários. Tudo que acontece aqui, tudo que nós fazemos, todo o evento na igreja, todo trabalhar, quando nós estamos ministrando, ensinando, os trabalhadores são necessários porque o trabalho é intenso. O trabalho para Deus é intenso e não pode parar. No versículo 6 diz que eles viajaram por toda a ilha, até que chegaram a Pafos. Por toda ilha. Por toda a ilha. Por isso eu falei o tamanho da ilha. Né? Esse é um exemplo, quem é que já não teve dificuldade para levar o lixo do lado de fora? Porque, poxa, lá fora, né? Ou são 30 metros, por isso eu falei os quilômetros. O trabalho de Deus exige empenho. Empenho. Assim como tudo na vida não é diferente na obra de Deus. Empenho, coragem, comprometimento. Porque em Romanos 10:15 diz: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Vale a pena esse empenho, porque a Bíblia diz,
é como se fosse, como são os seus passos. Os seus passos têm aroma agradável diante de Deus. São os pés que pregam o evangelho da paz, que se empenham naquilo que verdadeiramente é importante. Na segunda parte do versículo 6, nós vemos que existia um judeu praticando o que era proibido. Ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. O judeu, quando a gente ouve judeu aqui, é muito importante porque a gente já entende que o judeu, ele sabia claramente que o que era proibido. Nesse caso aqui, não é só um ilusionismo, é como se você colocasse uma magia negra, ocultismo. E esse judeu conhecia já sobre isso no judaísmo. E o que nós entendemos aqui que essa magia que era proibida aos judeus, ela não era observada por todos. Muitas vezes, nós não observamos coisas que nós não podemos fazer e começamos a praticar. Às vezes, de maneira institucional. Às vezes, só no nosso lar. Às vezes, a própria instituição, a igreja já começa a ter um modo de operação que ela pratica essas coisas que não deveriam. E por que não deveria? Porque eu não gosto? Não, porque a palavra de Deus me orienta a não praticar. Porque é Deus quem orienta. São os falsos profetas. Invocação de coisas estranhas no culto. Misticismo. Né? O Brasil é um país difícil também. Não só o Brasil, mas vários no mundo. Mas o que nós vivemos aqui, nós já sabemos da dificuldade que tem. Nós acreditamos até em sandália virada, né? Eu não, mas eu falando da forma geral, né? Em sandália virada, eu lembro que uma vez, a primeira vez que eu ouvi isso, mas o que é isso? Não, que sua mãe vai morrer. Minha mãe vai morrer. Aí eu virava mesmo a sandália, que era assim. Eu falava assim, então vai ter que morrer agora. E não morre, né? Não morre. Porque isso não mata. Sabemos que tem magia negra. Sabemos que tem algumas coisas que acontecem. Eu também fazia algumas coisas e enfrentava feitiçarias com falta de conhecimento. Eu sei que existe. Mas olha só, vassoura virada, coisas na janela, água de chuva. Aí ouvi várias, né? Coisa de bananeira, né? Coisa para casar, para não sei. Misticismo. E a gente, às vezes, faz o que? O sincretismo, a gente mistura. Vem para a igreja com tudo isso e começa a fazer macumba gospel. A gente institucionaliza, coloca um tipo de misticismo gospel, traz de fora, porque está dentro da gente, a gente acha aquilo ali bom. E a gente começa a fazer um monte de coisa, hábitos estranhos. Né? A Arca da Aliança, todo mundo tocando na Arca da Aliança. Chama a atenção, botar uma arca aqui. Paletó ungido, tira o paletó e joga, as pessoas caem. Sensações que a gente quer sentir. Sal grosso, né? Às vezes tem isso. Candelabro, aí tem um candelabro no judaísmo, a pessoa quer colocar, porque, olha, minha igreja tá igual o tabernáculo, tá igual... Aí coloca, aí, né? E tudo é assim, né? As pessoas falam assim, sei que, Deus... Fala mansinho, né? Normalmente as pessoas que acreditam nisso, eu acho que eu já sou um pouco nervoso, né? Quando falo, né? Mas são mansos, não é isso? Olha, não sei o quê, porque está... Aí quando vai orar, olha, o Senhor está falando com você, não sei o quê. Aí você fala, que amor de pessoa. E aí vai, batismo no Rio Jordão,
rebatiza, ou faz simbolicamente no Rio Jordão. Pecado. Cair no poder e fica se estrubuchando no chão. Sabe, sensações, unção do riso. Né? E aí bota todo mundo para gargalhar e pega, né? É um negócio que pega, porque tem a parte psicológica, tem a parte, e começa todo mundo. E pensa que é uma atitude do Espírito Santo. Unção do leão, da águia, né? E aí vai. Cura interior, maldição hereditária, corrente da fogueira santa dos 40, dos apóstolos, lenço ungido, dente de ouro, dízimo, mas não é trízimo. Pagar pecado com dízimo. A pessoa fala assim, você não deu dízimo, então você vai pagar os dízimos dos seus anos, contabiliza, sei lá, várias maneiras que tem para fazer. Mas a pessoa está te levando para o engano e para o erro. Porque o que você faz se você não deu o dízimo no mês passado? O que você acha que você deve fazer? Aí vai ensinar, então, olha, se você ficou 2, 3 meses sem dar, 1 ano, faz a contabilidade, você não tem como dar dízimo atrasado. Quando você deixou de fazer, não estou dizendo que você não possa fazer propósito com Deus, não possa dar como oferta, mas você não pode pagar pelo seu pecado, pelo seu engano. Uma vez que não deu e você compreendeu que tem que fazer aquilo ali, como é que você segue para frente? Para a pessoa que às vezes, que nós temos os nossos compromissos, recebemos as nossas tentações, e às vezes fala, não, então incentiva a pagar pelo pecado, porque Deus aí vai te trazer um falso conforto, quando você deveria simplesmente pedir perdão a Deus e pedir para Ele te encher de fé, para você poder ofertar com alegria da próxima vez, para você poder dar o dízimo com alegria da próxima vez, porque nós não podemos pagar os nossos pecados e os nossos erros. Só tem uma maneira de nós nos aproximarmos de Deus, é através do arrependimento. Então, quando eu não faço algo que eu deveria fazer, eu peço perdão a Deus, eu falo, Senhor, me ajuda a ter uma conduta diferente. Eu quero dar o dízimo com alegria. E as coisas passadas são esquecidas. Plante sementes novas, que dará frutos na sua vida. Então nós devemos ensinar o arrependimento, porque para efeito prático na vida espiritual, repare só, todas as pessoas que fizeram isso, continuam com a vida toda perdida, toda enrolada, todas às vezes na idolatrias, uma vida ruim diante de Deus, sem fidelidade diante de Deus. Por quê? Não resolveu o problema. Aí depois tem que pagar, parece que está como se fosse cartão de crédito, pagando o mínimo, que os juros são altíssimos, e são altos mesmo, porque não tem como nós pagarmos isso. Só tem uma maneira de nós nos reconciliarmos com Deus, é o arrependimento. Sem arrependimento, nós não alcançaremos o perdão de Deus, que está disponível para todas as pessoas. Quando você se arrepende, a luz de Cristo entra na sua vida e você começa a plantar coisas novas, porque Deus não está interessado no que você possui, Ele está interessado em você, no seu coração, que você entregue o coração a Ele. Então, esses misticismos, esse Bar Jesus, esse falso profeta, pessoas às vezes que conhecem, mas infringem a lei de Deus. Muitas vezes, essas pessoas encantam os que têm entendimento, porque no versículo 7, fala do procônsul Sérgio Paulo, e fala que ele era um homem culto. Então não é o entendimento, não é a nossa cultura que vai nos livrar disso, mas é um conhecimento do alto, é um conhecimento de Deus. E nós podemos imaginar que existiam motivos para esse procônsul ter o Bar Jesus ao lado dele. Era comum que imperadores tivessem os seus, consultassem os seus magos, né? Como foi no Egito, quando a gente vê a história de José, quando a gente vê a história de Moisés,
né, outras histórias que nós vemos na Bíblia, nós sabemos que tinham essas pessoas, e nos dias atuais também é assim. Pessoas que consultam o ocultismo, pensando às vezes que está tendo um resultado bom para a própria vida, por causa da sede de Deus. Essa sede faz a gente às vezes buscar quem pode ajudar. Então, se eu chego no culto aqui e faço um culto da libertação de alguma coisa das dívidas, né, do cartão de crédito, para prosperar, você vê uma esperança naquilo ali, que eu venha falar que tem pessoas que até cospem nos outros, né, por causa do cuspe que Jesus fez a saliva, né, para poder botar na terra, aí usam coisas assim parecidas. Até isso vai achar que é abençoado. Aí você está no desespero. E eu não estou julgando o desespero das pessoas, porque o desespero faz a gente não enxergar. Faz a gente, o que será de mim se essa solução não vier? O que será da minha vida essa semana? Ali tem uma promessa. Então eu vou para aquilo ali. Eles pediam então também, queriam saber de favores dos deuses, né? Aquele lugar que traz harmonia para o meu interior, não é assim? Trouxe harmonia para o meu interior, aquele lugar lá me faz bem. Não é igual lá quando eu vou, porque parece que eu ouço a pregação lá, só fala coisa ruim de mim, para eu parar de fazer. Ali não, ali me dá uma paz, só que a pessoa está vivendo no engano. Como que vai ter paz no engano? Então eles querem uma direção. Então, uma religião que nos traz uma falsa paz. Nós não podemos nos impressionar, então, com a sabedoria e cultura. Mesmo pessoas cultas são enganadas. Pessoas cultas, agradáveis no falar, vai falar com você e você fala assim, poxa, que conhecimento, que sabedoria, que paz. Mas seguem, por exemplo, o ocultismo como o do budismo, mas por causa daquele comportamento, olha, eu tenho paz com eles. Mesmo com palavras doces, nós podemos nos surpreender com os resultados práticos que tem no futuro. Nós não podemos substituir a palavra de Deus. Nós não podemos, num ambiente hostil, nós às vezes podemos querer enfeitar a palavra de Deus, criar uma roupagem, porque ela vai ficar mais melhor para a minha digestão, né, humana, eu vou conseguir digerir melhor, vai ficar enfeitada, vai ficar mais bonita. Mas preste atenção no que fala na segunda parte do versículo 7. Para que o procônsul chamou Paulo e Barnabé? Mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus que eles estavam pregando era essa que eles queriam ouvir. Era essa que ele queria ouvir. Era essa verdade que ele queria entender. O que alimenta a pessoa sedenta. O que alimenta aquele que está aflito. O que alimenta aquele que está perdido. O que alimenta aquela alma angustiada. O que alimenta a alma sofrida. Não há nada que alimente mais do que a palavra de Deus, porque ela irá alimentar e dar sustento, porque ela saberá que ela viverá eternamente, porque ela tem a garantia daquilo que é o nosso maior medo. Ainda que você possa falar que não tenha medo, mas é o maior desespero da humanidade, é a morte. Porque quando você não tem o Senhor Jesus Cristo, o fim, essa certeza do fim, é o que reina no coração. E só vem aflição quando nós pensamos nisso. Porque de fato nós não fomos criados para a morte. Mas como ter esperança, se não pela palavra de Deus? Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mateus 4:4,
nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ao pregarmos isso, então nós sabemos o quê? Teremos oposição. Você terá oposição. E quando eu falo pregar, não se limitem à pregação daqui. É a pregação da onde você procura viver, aonde você procura ensinar a outros. Você terá oposição. A oposição é inerente ao ministério. É a certeza que você terá. Existe uma oposição. No versículo 8 diz que Elimas, o mágico, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. O falso combaterá o verdadeiro. A posição de privilégio dele ali foi ameaçada. Esse Bar Jesus, ou Elimas, que é o significado do nome, que é o mágico, ele tinha uma posição ali, ele recebia os seus privilégios, ele tinha algo que lhe satisfazia a alma aqui da terra, a carne, né? E ele não queria perder. É como se falasse assim, aquela pessoa não quer perder a mamata que ela tem, porque estava trazendo para ela recursos, fama, poder, que enganava o coração dele e de muitos. As trevas nunca irão se contentar com a luz. Por que as trevas não irão se contentar com a luz? Porque elas não resistem. Elas vão se dissipar. Elas vão acabar. Por isso a fé vem por ouvir a mensagem. E ele dizia assim, não vou deixar que ele ouça, para ele se desviar. Que mensagem? A palavra de Cristo. No versículo 9 nós vemos que exigiu uma atitude. Uma atitude. A Bíblia diz que Saulo estava cheio do Espírito Santo, e ele já se coloca ali como protagonista daquilo que Deus o chamou, do trabalho missionário entre os gentios. Ele encara aquela situação, ele encara as trevas, e com o Espírito Santo, para nós podermos prevalecer contra essas trevas, só pelo Espírito Santo na nossa vida. Exige então a atenção da igreja e dos líderes da igreja. Por quê? Eles vão falar assim, olha, isso que ele está falando aí, não serve para nada não, você não vai ter vida, isso é exagero, isso aí tem nada a ver, não tem problema isso. Vai distorcer e mostrando nas Escrituras. O que eu falei aqui sobre esses elementos místicos, eles desagradam a Deus. Aí quem consegue ter mais pessoas por causa disso vai falar, não, olha aqui na Bíblia, tinha isso aqui, vai tentar mostrar na Bíblia que aquilo que ela está fazendo tem respaldo. Aí você vê uma igreja deficiente, débil e fraca, sem condições de resistir ao dia mau. Por isso nós temos muitos bebês espirituais que esperneiam quando o dia mau chega, porque ele vai chegar. Ele chega na vida de todas as pessoas. Não existe ninguém que vai passar por aqui e ser uma vida, agora tem uma gíria que fala, minha vida é um morango, né? Como se fosse leve, né? Ninguém vai ser assim, uma vida leve o tempo todo. Vai ter momentos sim, momentos leves, momentos em que você vai desfrutar, não quer dizer que a todo momento, não estou falando isso, mas você passará por momentos em que vai cair, assim, no sentido de seu ânimo, ventos contrários, dificuldades. Você vai passar por períodos de luto, dor interior, talvez uma doença. Esse dia mau, você não tem como se sustentar se não estiver na palavra de Deus.
e ele, cheio do Espírito, combate, e a Bíblia diz que ele olha firmemente, ou seja, com atenção, olhando para ele com o poder do Espírito Santo. E ele fala uma das palavras que nos dias atuais serão classificadas como discurso de ódio. Isso que está sendo falado aí. Vou ler para vocês não falarem que fui eu que escrevi essa parte, está na Bíblia. No versículo 10. Olhou firmemente para aquele que estava fazendo aquelas doutrinas esquisitas, estranhas, fogo estranho no altar. Esquisito. Para não falar outra palavra, mas fogo estranho. Aberrações no culto. Aberrações na nossa vida. E para que serve isso? São aberrações. Se nós tivermos aberrações na nossa vida, coloque isso para fora. Tire esses altares estranhos da sua casa, se tiver qualquer coisa que não está de acordo com a palavra de Deus. Essas mandigas, essas coisas estranhas de misticismo. Filho do diabo e inimigo de tudo que é justo. Você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter, transformar o certo em errado e o errado em certo, perverter os caminhos do Senhor, dizendo que aquilo que está sendo pregado não é do Senhor? Filho do diabo. Quem gostaria de ouvir isso? O que eu posso fazer? Arrancar da Bíblia? Não quer dizer que eu estou falando que vai sair falando para todo mundo. Mas estou mostrando a seriedade do culto público, a seriedade da nossa vida espiritual, de tudo que nós fazemos. Aí ele profere uma palavra para ele, um decreto: saiba agora que a mão do Senhor está contra você e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, tentando ali enxergar, procurava quem o guiasse pela mão. Ou seja, ele se declarava, porque o nome dele é como se fosse filho de Josué, filho de Jesus. Você está dizendo que as suas obras são de Deus, mas eu digo que as suas obras são do diabo. Não são obras de Deus, não trazem a luz. Você está mandando pessoas pagarem dízimo atrasado para poder restabelecer um relacionamento com Deus? Você está colocando a salvação em obras. A Bíblia diz que a salvação é pela graça, não por mérito nosso. Não tem nada que você pode fazer, você só precisa se render. Você não precisa fazer nada, de pagar nada. Você não precisa dar dinheiro para ser salvo. Você não precisa fazer coisa alguma. Aquilo que você pensar, eu vou dar dinheiro aos pobres. Eu não estou falando que boas ações não seguem os cristãos, mas você não precisa fazer nada. Você é incapaz de produzir a sua salvação. Penoso é pensar assim, penoso é viver assim, é pesado, é difícil viver assim. É como se nós estivéssemos carregando um fardo, e eu não tenho o direito de jogar fardos naqueles a quem Jesus salvou pela graça. A palavra de Deus é clara, a salvação é pela graça, não é por nós, é dom de Deus. E ele diz: você está pervertendo, você está mudando o que é certo e falando o que é errado. Nós podemos dizer assim, é uma atitude exagerada. Por que ele fez isso? Mas existem momentos, se você não estiver morto, que a Bíblia diz que nós devemos nos irar, mas sem pecar. Como nós podemos não nos irar com a injustiça, com aquilo que é um engano, com alguém que está distorcendo a palavra de Deus, com a mentira, com as coisas erradas que acontecem?
Isso é uma apatia espiritual em que nós não nos movimentamos para Cristo, em que nós falamos, não, está tudo bem. A indignação nesse momento, porque a Bíblia diz, é importante nós lermos a Bíblia diz que ele estava movido pelo Espírito Santo, não foi algo carnal que ele fez, não foi uma ira pessoal, foi movido pelo Espírito Santo que ele fez isso. E nós que estamos vivos, Deus te chamou para estar vivo, para se indignar com o engano, se indignar com as pessoas que são enganadas, que estão sendo desviadas do verdadeiro Evangelho, para você se indignar, até mesmo com a sua vida, se ela estiver assim, você se indignar com isso e dizer, Senhor, não quero mais viver assim. Você se indignar com mais ou menos, se indignar com engano, você dizer, Senhor, eu quero ser teu, completamente. A minha casa, ó Deus, é toda sua. Fique dentro da minha casa todo dia, para eu não ser como aquele em que Jesus está à porta e bate. Se eu sou assim, eu tenho que abrir depressa para ele entrar e continuar. Ficar dentro da nossa casa. Deixe Jesus dominar a sua casa. O procônsul, então, vendo o que aconteceu, ele ficou admirado. E diz a Bíblia que ele creu. Porque houve demonstração de poder, de firmeza. Não foi negociada a palavra de Deus. Não foi negociado aquilo que o Senhor estava fazendo. Não foi negociado aquilo que eles tinham que fazer. E o que a Bíblia então nos ensina com isso? Para você ter coragem de caminhar, as trevas não resistem à luz. Não tenha medo, não recue, não pare. Ainda que você possa imaginar que existem motivos para acreditar nas trevas, ou em algumas coisas que não estão fazendo bem, ou às vezes nós estamos desanimados por causa da perseguição, porque acontece que essa oposição, que essa perseguição, que às vezes esse desânimo do nosso coração, da nossa alma, dê ordens à sua alma, clame ao Senhor para que você esteja eternamente na presença de Deus. Vamos orar para que não haja trevas na sua vida, não haja trevas na igreja. Você pode se colocar de pé nesse momento. É a diferença que nos leva à fé. Quando alguém magoa você, quando alguém age com injustiça, qual pregação você tem feito? Qual pregação você tem feito como igreja? Não é uma palavra de condenação, porque é uma palavra de oportunidade, porque até o juízo que foi dado para esse judeu, a Bíblia diz que foi temporário, parecido com o que aconteceu com Paulo. Para quê? É como se dissesse assim, você, a sua alma, está assim, eu vou te dar uma doença física para você entender como que você está espiritualmente. Para você entender isso. Se Bar Jesus se converteu depois, é o que eu falei, eu não posso dizer porque a Bíblia não diz. Mas ali deixou a oportunidade. E essa oportunidade, ela é para todos nós. Dizendo, não importa se tiraram as escamas dos meus olhos, agora, se eu caminhei 50 anos assim, 60 anos, não importa que o meu coração está cheio de amargura durante anos e eu não consigo tirar. Se nesse momento você está vendo isso, é uma oportunidade
Bar Jesus tinha uma oportunidade de continuar no misticismo, continuar no engano, ou entender aquele poder e se render ao Senhor. E fica essa dúvida do que aconteceu com ele, porque essa é a história de todos nós. Qual será a nossa decisão todo dia? A cada dia. Não pede somente para o Senhor entrar na sua casa, mas que Ele permaneça na sua casa. Porque não tem ninguém mais interessado em arrumar a sua casa do que Cristo Jesus. Mas será que Bar Jesus tinha a solução? Chamaram de filho do diabo. Não existe pecado que não possa ser perdoado. Não existe história que não possa ser reescrita. Não existe ninguém tão ruim que não possa ver a luz como Paulo viu, porque Paulo era um perseguidor. As pessoas tinham medo dele. Ninguém acreditava que ele estaria naquele momento pregando o Evangelho e defendendo as verdades divinas. Todos que estão aqui têm condições de servir ao Senhor com excelência. Deus tem poder para transformar o seu coração, para fazer você avançar, para fazer você crer nele. É só você pedir: Senhor, entra, pode entrar, Senhor, que Ele vai entrar na sua casa. Senhor, algumas áreas da minha vida têm dificuldade, eu não consigo. Ele arruma, Ele te ajuda, Ele te fortalece, é Ele quem faz. O fardo pesado não é de Cristo. O fardo pesado é nosso, nós que carregamos. E eu convido você nesse momento para abrir mão desses fardos, porque você é chamado para ser filho de Deus. Bar Jesus foi chamado para ser filho de Deus, temporariamente um juízo, para que ele tivesse oportunidade. Senhor, a história de cada um aqui, ó Deus, o Senhor conhece. Estejamos, ó Deus, colocando nas Tuas mãos os nossos fardos, Senhor. Porque o Teu fardo é leve, Senhor. A cura e libertação. Ó Deus, muita seriedade, ó Deus, na Tua palavra, no Evangelho, em como nós devemos proceder. Mas há muita graça e misericórdia, Deus. Porque mesmo, ó Deus, quando o Senhor oferece períodos momentâneos de juízo, tem o intuito de salvar, libertar e mostrar a Tua graça, Senhor.
diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Te agradecemos por tudo que o Senhor fez e pelo que o Senhor ainda há de fazer. Obrigado por esta palavra que foi liberada a nós, Senhor. Obrigado porque abrimos o nosso coração para guardá-la e, melhor ainda, Senhor, praticar a sua palavra. Dá-nos essa graça, este privilégio de poder enfrentar uma semana cheia da sua presença, cheio da paz que excede todo entendimento, cheio da luz de Cristo para brilhar aonde for, cheio da fé para que possam olhar para nós e possam perceber algo diferente no nosso falar, que a sua presença possa ir conosco por onde nós formos, em cada decisão a ser tomada, em cada objetivo que nós colocarmos diante do Senhor, pedindo a sua orientação, que o Senhor possa continuar na frente. Como foi dito, não queremos que esteja do lado de fora, mas lutamos todos os momentos, todos os segundos, para que o Senhor permaneça dentro, a nos orientar, Senhor. Leve-nos debaixo da tua paz, da sua graça infinita, nos protegendo e nos guardando como sempre o Senhor tem feito, por onde passarmos e por onde andarmos. Obrigado pelas canções, obrigado por todos estes que assistiu lá do outro lado, Senhor. Obrigado por todos que lá lecionaram para as crianças, filhos dos que estão aqui. Obrigado por tudo que o Senhor realizou hoje e pela tamanha misericórdia para conosco. Ser conosco, não apenas agora, mas para todos sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Nós te louvamos e nós te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Ide em paz, que Deus lhe abençoe e continue a te guardar. Eu poderia estar em qualquer